Olá pessoal, nós estamos continuando com a apresentação dos recursos básicos do QI Metrics. Então nós vamos fazer o acesso agora como usuário supervisor e mostrar quais são as opções que aparecem, ok? Estou colocando o usuário que foi criado aqui para essa demonstração e a senha padrão que é @mudar123. Feito o login no sistema, vocês podem perceber que o ambiente que aparece para o supervisor é um pouco mais completo e tem mais opções que o ambiente mostrado para o agente simples na operação do call center. Dentro deste ambiente, nós temos as seguintes opções. Aqui em cima é disponibilizado ao supervisor escolher a fila, que ele vai querer ver os relatórios, o tipo de relatório que ele vai querer, se são todos os relatórios, que por padrão são, os relatórios específicos de agente ou os relatórios rápidos. Esses relatórios podem ser customizados, mas por padrão o All Reports é o mais comum utilizado mesmo. E aqui em cima a gente escolheria qual fila que nós gostaríamos de ver as informações. Isto aqui serve tanto para a geração dos relatórios, que eu vou explicar mais adiante, como também para o monitoramento em tempo real. Então aqui nós temos embaixo as opções de relatório filtrado por agente. Eu escolho a fila, escolho que eu quero todos os relatórios, porém aqui eu escolho qual agente especificamente eu quero ver os relatórios. Aí eu tenho as opções de período já pré-fixadas no sistema. Hoje, ontem, anteontem, enfim, última semana, 7 dias, 30 dias. Essas opções aqui são todas pré-programadas para facilitar um pouco o caso do supervisor. Também existem as mesmas opções no relatório sobre a atividade do sistema. Qual que é a diferença entre esse aqui, relatório do agente, e este ambiente aqui? Nesses relatórios, eu tenho as informações sobre as filas, ou seja, contendo informações e dados de todas as ligações e todos os agentes. Neste caso, eu tenho as informações de todas as ligações de um agente específico participante do call center. Aqui embaixo nós temos as opções de relatório do controle de qualidade. Os relatórios de performance e controle de qualidade não estão implementados aqui neste momento, mas é possível gerar esses relatórios com o que foi preenchido ou pelo agente ou pelo supervisor, enfim, fazer avaliação de performance segundo a avaliação dos clientes e atendentes. Aqui desse lado nós temos a opção de relatório customizado. O relatório customizado permite que o supervisor possa tirar um relatório de uma data específica. Uma data, uma hora, por exemplo, se ele quiser ver as ligações das 11 da manhã a 1 da tarde do último dia 4, ele conseguiria ver sem problema nenhum, realizando os filtros aqui no relatório customizado. E aqui na aba de monitoramento relatórios em tempo real, a gente tem o monitoramento em tempo real e o onboard. Qual é a diferença de um e de outro? O monitoramento em tempo real, ele oferece o status, como o nome diz, em tempo real das filas, e algumas opções de interação em relação ao supervisor. Então o supervisor ele pode transferir uma ligação, pode adicionar alguém na fila, sair da fila, pode ouvir uma ligação enquanto ela acontece, e enquanto no relatório de onboard, basicamente ele vai mostrar quantas ligações estão na fila e o tempo de espera e de atendimento de cada ligação. Então vamos começar pelo relatório geral, para a gente ter uma ideia. Eu vou pedir o relatório aqui dos últimos 7 dias no sistema. Está selecionado todas as filas. Vamos escolher a fila de vendas, que é a fila que tem mais dados. Todos os relatórios e clico nos últimos 7 dias aqui. Aguarde um momento, o sistema vai gerar um relatório. Aqui nós temos as diversas abas. Aquela opção de All Reports são referente a essas abas. Quando eu escolho todas, ele vai preparar os dados de todas essas abas. Nessas abas nós temos as ligações atendidas, as ligações atendidas em detalhes. Aqui é possível ver o detalhe de cada ligação, inclusive ouvir a ligação. As ligações que não foram atendidas, os detalhes das ligações que não foram atendidas. Aqui nós temos o relatório de IVR, seria o menu de URA, então quais opções de URA o cliente escolheu até chegar na fila. Nesse exemplo específico nós não temos isso, então não vamos ter dados nesse relatório. Aqui nós temos o relatório de área
Esse relatório diário ele vai mostrar a lista de DDD, isso é mais utilizado em call centers ativos, quando a gente quer ver para quais DDD foram feitas mais chamadas. Relatório de tentativas, são as chamadas que entraram no sistema, quantas tentativas foram feitas até ser atendidas ou até serem desligadas. A distribuição das chamadas pelos dias definidos no relatório, então eu vou ter os detalhes, quantas chamadas foram feitas em cada um dos dias do período que eu escolhi no relatório, a distribuição das chamadas de acordo com as horas em que elas aconteceram, distribuição das chamadas por dia da semana, aí nós temos o relatório dos agentes, os detalhes dos agentes, o tipo de chamadas, se foram chamadas entrantes ou saintes, nesse exemplo específico nós só temos chamadas entrantes, e aqui no final é possível ver todos nada mais é do que uma única página com todas essas informações. Vamos começar pelo relatório de chamadas atendidas. Aqui eu tenho a fila, as informações básicas, o período que ele está abrangendo, de 30 de janeiro a 6 de fevereiro. Vamos descer aqui. A quantidade de chamadas que foram atendidas, o tempo médio de duração, tempo médio de espera das chamadas, enfim, todos os detalhes, todas essas informações podem ser exportadas no formato Excel ou PDF. Aqui nós temos todas as chamadas do intervalo de tempo solicitado, os agentes na fila, ele vai gerar um gráfico mostrando aqui a distribuição das chamadas por agente, e aqui nós temos mais abaixo os detalhes, que agente, a quantidade de chamadas que atendeu, quantos por cento do tempo de chamada, quantos por cento do total de chamada aquela pessoa atendeu e assim vai, e o tempo total das chamadas, né? O acordo do nível de serviço. Esse gráfico ele é montado de que maneira? De acordo com os parâmetros que foram configurados na fila. Ali na fila eu configuro com quanto tempo eu quero um alarme, de tempo de espera, de tempo de atendimento. Com base naquelas informações, o sistema analisa os dados e gera um relatório de SLA. Causa de desconexão, se a chamada foi desligada pelo agente ou pelo originador. As chamadas que foram transferidas. Quantidade de chamadas atendidas por fila. Como a gente escolheu uma única fila, ele vai mostrar, obviamente, 100% naquela fila. As chamadas por direção. Aqui nós só temos chamadas entrantes. Então, todas as chamadas são entrantes. E assim vai. E a posição, esse relatório também é interessante, a posição que os clientes estão entrando na fila. Então, nós vemos aqui que 62% dos clientes entram como o primeiro da fila, 16% como segundo, 6% como terceiro e assim vai. Mas a grande maioria já entra direto com a fila vazia, ou seja, é o primeiro da fila. Vamos voltar aqui em cima. Vamos acessar as chamadas atendidas em detalhes. Quando a gente clica aqui, ele vai mostrar as informações. Nessas informações a gente pode navegar entre as páginas, indo para frente, para trás, para a última página. Você vê que tem 228 páginas com informações de ligação. E aqui eu tenho todas as ligações em detalhes. O dia, a hora, o número de quem ligou, a fila que entrou, se teve algum tempo de espera em URA, o tempo que a pessoa ficou esperando, o tempo de duração da chamada, a posição que ele entrou na fila, quem que desligou a chamada, se foi o agente ou se foi a pessoa, quem que atendeu e quantas tentativas foram até a ligação ser atendida. Essas tentativas, isso é configurado no sistema de quanto em quanto tempo eu gero uma nova tentativa. Nesse caso específico, as tentativas estão sendo realizadas a cada 15 segundos. Então ele tenta tocar por 15 segundos, espera 3 e procura o próximo agente, caso a chamada não foi atendida. Se eu clicar aqui nessa lupinha, eu vou ter os detalhes dessa chamada. Então o sistema vai abrir uma nova aba. Dentro desses detalhes eu tenho as informações técnicas, data, hora, o nome do arquivo, enfim. E aqui embaixo eu tenho a opção de ouvir a gravação da chamada. Clicando aqui, ele já vai tocar a gravação. O América aqui. Ele já toca a gravação, é possível navegar, ir para frente e para trás, enfim. Esse mesmo arquivo também pode ser clicado aqui e ser feito um download do arquivo sem problema nenhum para a máquina local do supervisor. Aqui eu posso
é a aba de tags. Nesse caso eu posso adicionar etiquetas que vão me ajudar a identificar essa chamada no futuro. Todos os eventos que aconteceram, então, lembra que na primeira tela ele falava que foram 9 tentativas? Ele teve 8 tentativas, chamadas não foram atendidas, até ser atendido na 9ª. E aqui eu tenho as informações do controle de qualidade, que não está implementada ainda, mas nessa tela também é possível ver o formulário, como foi preenchidas as informações pelo agente ou pelo supervisor, enfim. E aqui também é possível ouvir a gravação da chamada. Voltando aqui para o relatório principal, nós temos aí o relatório das chamadas não atendidas. São as mesmas informações do relatório de atendidas, porém, de tudo que não foi atendido, o que não validou no SLA, enfim, todas essas informações. Vamos lá. Detalhe das chamadas não atendidas. Neste caso específico, nós não estamos fazendo a gravação das ligações que estão em espera. Então, assim, se estivesse fazendo a gravação, eu poderia ouvir aqui, clicar no detalhe e ouvir a gravação também. Nesse caso, nós não estamos fazendo. Isso não é muito recomendável, por quê? Porque a maioria das vezes, essas ligações aqui, você não vai ouvir nada, a pessoa pouco provável falar alguma coisa no telefone, e na maioria das vezes você só vai gravar a música de espera. E isso ocupa muito espaço em disco, então não é recomendável. Mas se for interesse do cliente, a gente pode habilitar também. Relatório de VR, como dito, ele não vai ter muita informação, porque a gente não tem um menu configurado para análise do sistema. Relatório de área também, a gente não tem essa informação, devido a essa questão da chamada serem mais passiva do que ativa. Aqui nesse caso vai ser a maioria tudo número 11 mesmo entrante, então não tem porquê, esse relatório não vai trazer muitas informações interessantes. Tentativas de ligação. Relatório de dia, esse relatório é muito interessante. Na verdade, esses 3 relatórios aqui são muito interessantes para os gerentes do call center, pois aqui você consegue ver a distribuição das chamadas então pelos dias. Eu tenho dentro do período do meu relatório, tem que no dia 2 foram atendidas 658 chamadas, 533 no dia 3, 828 no dia 6. Essas informações ajudam muito a entender como é que é o fluxo de chamada dentro do ambiente. E junto com essas informações da distribuição de chamadas por hora e por dia da semana, a gente começa a ter informações suficientes para que os gerentes do call center possam determinar qual o número de agentes necessários dentro de cada período, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Nesse gráfico, por exemplo, a gente pode ver que dentro desse período de relatório, a gente tem um pico de ligação que começa mais ou menos 10h30, que é o horário de operação do call center, vai subindo até meio-dia, chega no ápice ao meio-dia, e depois esse volume de ligações vai reduzindo consideravelmente, e depois volta a subir às 8 horas da noite. São os momentos que tem maior fluxo de chamadas aí dentro da operação desse caso, desse cliente. E aqui nós temos o tempo médio de duração das chamadas, que está na média mesmo aqui, que ele cai um pouco no final do dia, mas está dentro de uma média boa. Aqui nós temos os detalhes por hora, quantas chamadas estão sendo realizadas por hora, o volume total de chamadas, o tempo de espera. E aqui nesse último relatório, aqui em cima, nós temos a distribuição por dias da semana, na segunda, na terça, na quarta, que também é interessante para ver se o volume realmente é maior no final de semana, no meio da semana. Isso, de novo, vai ajudar os gerentes a ter informações para basear suas decisões no número de agentes necessários para a operação. Aqui nós temos os relatórios por agentes, são os detalhes de sessão de cada agente. Então, o que nós levamos em consideração? Que a sessão é as horas que o agente está efetivamente trabalhando. Então, ele entra, abre uma sessão, quando ele pausa, ele termina aquela sessão. Quando ele tira da pausa, abre uma nova sessão e assim vai. A gente tem aqui as informações do agente, a quantidade de tempo médio por sessão, quantidade de pausas, a média de pausa desse caso específico, 8 minutos e 50 segundos. Tempo total, 7,3% do tempo de trabalho ficou em pausa.
disponibilidade dos agentes em todas as filas que eles fazem parte, chamadas atendidas por fila selecionada, então, de novo, detalhe de cada agente, e assim vai. Aqui em cima nós temos também os detalhes por agente, novamente ele vai dar a informação. Aqui a informação assim, bem detalhada mesmo, dia 2, que horas que o agente logou, que hora que ele saiu ou que ele deu pausa, e assim vai, o ramal que ele usou naquele dia. E nós temos aqui várias opções, dia 3, dia 4, vamos ver todos os detalhes de sessão de cada um dos agentes. Detalhes das pausas, quantas pausas o agente deu, por que deu pausa, o que foi, o tempo, se a pausa é produtiva ou não, se essa pausa é cobrada do cliente, isso é mais usado no caso de call centers ativos e não call centers receptivos, como é o caso. E no relatório de tipo de chamadas, a gente, como disse, nós não vamos ter muitas informações, porque aqui se fosse um relatório com um tipo de chamada, call center, desculpa, ativo, receptivo, se é uma chamada entrante, se é uma chamada sainte, nesse caso a gente vai ter mais informações das pausas e basicamente é tudo entrante, então a gente não vai ter muitas informações aqui em relação a isso. E todos, como disse, vai dar todas essas informações aqui numa única página, ok? Voltando para a tela de início. Qual que é a diferença então? Se eu buscar um relatório por aqui, eu vou ter as mesmas informações. Vamos pegar um relatório aqui, por exemplo, um usuário, Eduardo. Vou pegar o Eduardo, vou tirar o relatório do Eduardo dos últimos 7 dias. Ao clicar no relatório, a gente vai ver todas as ligações que chegaram nele foram atendidas, as chamadas, enfim, todas as informações de SLA, causa de desconexão e tudo mais. Eu vou ter todas as mesmas informações que eu tive antes, porém, no detalhe que seriam só do Eduardo, apenas do atendente Eduardo, ok? Lupa, ouvir a gravação, enfim, tudo igual. Voltando ao relatório, a página de início. Aqui nós temos a wallboard. Vou mostrar essa tela que é mais... voltando aqui nessa página de início, eu vou mostrar para vocês o relatório customizado. Como é que ele funciona? Clica no relatório customizado, então, na opção. Você tem aqui detalhes de relatórios. Do relatório, na primeira abinha aqui, a gente escolhe a fila que a gente quer, todos os relatórios, o dia inicial, dia final, a hora inicial e a hora final. Aqui eu tenho critérios para o filtro. Eu posso filtrar o agente que eu quero, a localização, se eu tenho um call center distribuído em mais de um endereço, se eu tenho os agentes definidos por grupo, eu posso filtrar. Eu posso filtrar agentes de acordo com o número de origem de telefone especificamente, tempo de duração da espera daquela pessoa, o tempo de duração de chamada, a causa de desconexão. Todas essas informações ajudam muito a gente quando a gente precisa achar uma chamada específica. Então é bastante interessante e válido esse relatório customizado. E aqui no caso de preferência, são as questões de SLA para pegar chamadas dentro ou fora do SLA. Se eu clicar aqui no relatório customizado, vamos ver se ele vai gerar alguma coisa aqui. Gerou. Enfim, vai te mostrar a data, o prazo, enfim, as mesmas informações. Porém, obviamente, se eu tivesse feito um filtro maior, um filtro mais específico, ele iria me dar as informações específicas. Voltando para a tela de início, nós temos mais duas telas que são as mais importantes. O Wallboard, que é a tela utilizada mais pelos agentes. Então, essa tela ela mostra as ligações em tempo real, porém sem as informações sem as opções de interação com as filas. Por último, eu estarei apresentando para vocês a tela de monitoramento em tempo real. Então, nesta tela, ao clicar aqui, ele vai mostrar a tela inteira. Para desligar essa campainha, a gente pode clicar aqui, apertar atualizar agora, para desligar essa campainha que acontece a cada atualização de tela. Aqui nesta tela a gente consegue ver as filas, no caso nós selecionamos todas as filas, então ela vai mostrar a quantidade de agentes logados, quantos estão aguardando, em pausa, quantas ligações que estão acontecendo nesse momento,
e a quantidade de chamadas em espera. Nesse caso, nós temos apenas um cliente em espera. Aqui, nós temos os detalhes dessas chamadas que estão sendo processadas no momento, a fila, o número de origem, o horário, enfim, todos os detalhes. E aqui embaixo nós temos os detalhes dos agentes. Aqui a gente pode ver que todos os agentes estão falando, né? E aqui do lado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, existe essa varinha mágica. Ao passar o mouse sobre ela, é possível ver as diversas ações em relação à ligação ou ao agente. Em relação à ligação, é possível acessar o VNC, que ainda não está 100% implementado, mas vai permitir ver o que está acontecendo na tela do agente naquele momento da ligação. O IM é o software de mensagens instantâneas. O QA são os formulários de qualidade de atendimento. Aqui nós temos a opção para encerrar a chamada, cortar a chamada abruptamente, desligar a chamada. A diferença aqui é que você vai emitir um aviso que vai acontecer o desligamento para ela ser desligada. Aqui nós temos a opção de transferir essa chamada para um outro ramal, um outro agente. E por último a gente tem a opção de monitorar agora. No caso monitorar agora, ele vai permitir que o supervisor possa ouvir a chamada em tempo real conforme ela está acontecendo. Essa ligação aqui, por exemplo, vamos clicar na opção monitorar agora. Ao clicar nessa opção, ele vai abrir uma tela. Essa tela vai perguntar qual é a extensão do supervisor. Então, o supervisor deve preencher com a extensão que ele está logado naquele momento e depois clicar no botão monitorar agora. Eu não vou fazer o processo agora para não invadir a privacidade do cliente. E aqui embaixo, nas ações dos agentes, nós temos como opções, de novo, a opção de visualizar a tela do agente, mandar uma mensagem para o agente. E por último nós temos a opção de pausar o agente na fila. Eu posso colocar, o supervisor no caso pode colocar o agente em pausa, pode retirar da pausa e também pode remover da fila caso seja necessário. E caso seja do interesse do supervisor adicionar alguém na fila ou ele próprio entrar na fila, o procedimento é realizado clicando-se aqui neste botão adicionar membro. Ao clicar aqui, o sistema vai perguntar qual o código do agente. No caso, ele já vai mostrar por padrão o código do supervisor. Se o supervisor quiser adicionar outro agente, é só digitar o número do código do mesmo. A extensão na qual o supervisor está trabalhando, então a mesa onde ele está fazendo a supervisão, a extensão que ele está lá para ele poder entrar na fila, ou quem quer que seja que ele queira colocar, e aqui a fila que ele quer adicionar. Vamos digitar aqui, por exemplo, um ramal que não existe, 1023, vamos colocar na fila de vendas e vamos executar. A executar é da mensagem que a ação já foi requisitada, pode-se fechar a tela aqui, e nós vamos ver aqui embaixo que o usuário SOT supervisor acabou de entrar na fila no ramal 1023. Vamos remover esse agente da fila, ou melhor, vamos dar um pausa no agente para demonstrar todas as ações. Vou colocar o agente em pausa, motivo da pausa, feedback, clique em executar, a pausa já foi implementada. Na próxima atualização de tela, pronto, o agente já vai mostrar em pausa de feedback. Retirar da pausa, igualmente fácil, clique em retirar da pausa, ele já vai vir com os dados preenchidos, pois ele já tem. Clique em executar e pronto, o agente saiu da pausa. E para remover o agente da fila, basta vir até remover membro. Clico aqui, ele vai me questionar se eu quero tirar de uma fila, de todas, ou se eu tiver algum problema, eu posso marcar a opção de forçar todas para remover o agente, sem sombra de dúvida, de todas as filas. Clique em executar, ele deu mensagem que a ação já foi executada. Posso fechar aqui, pronto. O usuário SOTS já não está mais fazendo parte da fila. E basicamente é isso. Por último, a última opção que nós temos aqui nesta tela é a aba Broadcast. Esta aba permite que o supervisor escreva alguma mensagem. Depois ele pode escolher a fila para a qual ele quer
fazer a exibição desta mensagem, o local, caso seja um call center distribuído em vários endereços, se essa mensagem vai automaticamente para todos os usuários, ou se não, se essa mensagem vai para algum cliente, algum agente específico. Basicamente é isso. Escreve-se a mensagem, pode dar um save, essa mensagem vai ser enviada para os agentes segundo o filtro que foi aplicado aqui nessa tela. Para voltar à tela inicial, basta clicar na aba Início, vai retornar à tela principal e estão aqui todas as opções disponíveis da tela do supervisor. Basicamente é isso. Vamos dar um logout do sistema para encerrar a operação e estamos encerrando essa pequena demonstração. Muito obrigado pela atenção.